Bora lá falar de livros, malta. Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Eu hoje vou falar-vos dos meus 5 livros favoritos, portanto se querem saber quais é que são, continuem a assistir. Bora lá começar, malta. O primeiro livro que eu vos quero falar é O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Desculpem ainda estar aqui o preço, mas eu não consigo tirar. Eu vi o filme primeiro antes de ler o livro, como vocês podem ver. E este livro eu comprei quando fui de férias para o Algarve no ano passado e nós fomos a um mini centro comercial que existe em Tavira e quando lá entramos tinha uma loja de coisas em segunda mão, informática e tudo mais, e estava uma secção de livros e eu acabei por trazer este que estava a um preço tipo super barato e como eu já queria ler há algum tempo, perguntei à minha mãe: mãe, posso levar, por favor? Eu não trouxe carteira, mas eu depois pago-te, prometo. E a minha mãe disse que sim, então aqui está ele. Eu vou ler-vos a sinopse que se encontra aqui, porque é muito mais fácil. E, malta, este livro é muito melhor que o filme. Quer dizer, a maior parte são, porque tem mais coisas. Eu pessoalmente gosto muito mais de ler os livros do que ver o filme. E com isto não quer dizer que eu não tenha gostado do filme, atenção. Só acho que os livros têm sempre muito mais coisas que o filme e depois eu acabo por dizer: ok, o filme foi só isto, tinha muito mais no livro, por favor. E pronto. O livro fala sobre Lizzie Bennet tem 4 irmãs, todas por casar, o que é um problema muito sério para uma família remediada na Inglaterra rural de finais do século XVIII. Mas eis que aparece Mr. Bingley, um jovem abastado e bem parecido, que aluga uma mansão perto da família Bennet e traz com ele um amigo, o Mr. Darcy. Se o Mr. Bingley se parece afeiçoar a Jane, a irmã mais velha, no primeiro baile da temporada, deixando todos encantados, já Mr. Darcy, jovem, frio e antipático, entra de imediato em choque com Lizzie, a quem fere o orgulho na primeira ocasião. Daqui nasce um equívoco entre ambos, que se irá avolumar até parecer uma barreira intransponível, feita de orgulho e preconceitos sociais. Daí o nome. E é uma história muito bonita, portanto eu aconselho todos a lerem. O próximo livro que eu vos quero falar foi um dos primeiros livros que eu li, sem ser aqueles de criança, que é da Rebecca Searle, e é O Quando Tu Eras Meu. É um livro super romântico. Eu lembro que eu, quando li este livro pela primeira vez, andei aí a suspirar, a dizer que também queria, apesar de ser uma história assim triste, porque está relacionada com o Romeu e Julieta. Para quem não sabe, é a história de Hamlet. E vamos ver sobre o que é que fala. Todos pensam que Romeu e Julieta foram impotentes face ao seu destino, que ficaram à mercê do amor que nutriam um pelo outro. Não é verdade. Julieta não era nenhuma rapariga doce e dilacerada pelo destino. Ela sabia exatamente o que fazia. O problema é que Shakespeare não. Romeu não pertencia a Julieta, pertencia-me a mim. Devíamos ficar juntos para sempre e teria sido assim se alguém não me roubasse. Talvez isso pudesse ser evitado. E então, talvez ainda estivesse vivo. Portanto, como podem ver, é uma história super romântica e que tem muito por contar. Como assim, Romeu não era suposto ter ficado com Julieta? Vão ter que ler o livro para saber. Eu, sinceramente, também já não lembro muito bem da história. Sei que é um dos meus favoritos, mas já não leio há algum tempo, portanto tenho que ver se o releio, porque é mesmo uma história muito bonita. O próximo livro que eu vos vou falar, provavelmente vocês já conhecem, é da Jenny Han e é o de todos os rapazes que já amei, para quem conhece melhor por inglês, o To All the Boys I Loved Before, que tem 3 livros, caso vocês não saibam, este é o primeiro e eu já li os 3, eu adorei os 3, mas acho que por ser o primeiro é o melhor. E nos outros 2 livros que vocês vão ver uma que eu tenho exatamente a mesma opinião e outra em que eu tenho a opinião totalmente contrária. E como vocês sabem, caso tenham visto o filme, este livro fala: guardo as minhas cartas numa caixa de chapéu verde azulada que a minha mãe me trouxe de uma loja de antiguidades da Baixa. Não são cartas de amor que alguém me enviou, não tenho dessas. São cartas que eu escrevi. Há uma por cada rapaz que amei. 5 ao todo. Quando escrevo não escondo nada, escrevo como se ele nunca a fosse ler, porque na verdade não vai. Exponho nessa carta todos os meus pensamentos secretos, todas as observações cautelosas, tudo o que ordei dentro de mim. Quando acabo de a escrever, fecho-a, endereço-a e depois guardo-a na minha caixa de chapéu verde azulada. Não são cartas de amor no sentido estrito da palavra. As minhas cartas são para quando já não quero estar apaixonada. São para despedidas. Porque depois de escrever a minha carta, já não sou consumida por esse amor devorador.
Se o amor é como uma possessão, talvez as minhas cartas sejam o meu exorcismo. As minhas cartas libertam-me. Ou pelo menos era por isso que deveriam servir. Para quem já viu o filme, sabe o que é que acontece. Para quem não, leiam o livro. O filme também é muito bom, portanto também podem ver. Este também é um caso em que eu vi primeiro o filme antes de ler o livro. E posso dizer-vos que o livro tem também muito mais coisas, tal como eu disse no primeiro, como é óbvio. E que eu também gostei muito do filme. Por acaso eu adorei o filme, também devia ser um dos meus favoritos. Mas continuo a gostar mais do livro, principalmente os dois a seguir, porque eles são mais dois. Quando vocês virem isto, já saiu o segundo filme. Tem muita coisa diferente, aviso-vos já. Portanto, é um bom conselho vocês lerem este livro. O quarto livro que eu vos quero falar é A After, e eu vou também falar do primeiro livro. Eu acho que foi onde tudo começou, apesar de eu ter lido no Wattpad, agora que tenho os livros foi kinda onde começou, mesmo pelo Wattpad, é sempre o primeiro, é sempre onde começa a história, apesar dos outros 4, neste caso em Portugal, também serem bons. Este vai ser sempre o meu bebê, porque é sempre aquele que traz a história toda e que tu pensas, ok, vou continuar a ler. E este livro, para quem não sabe, fala sobre... Se-Young é uma jovem reservada e estável que sai de casa da mãe, uma mulher autoritária e preconceituosa, para iniciar os seus estudos na universidade, separando-se pela primeira vez do namorado de sempre, Noah, um rapaz meigo e sensível. Logo no primeiro dia, conhece a sua companheira de quarto, Steph, e os amigos desta, entre os quais Harden, um inglês insolente, cheio de tatuagens e piercings. Rápido e inesperadamente, Tess e Harden iniciam uma relação intensa mas atribulada, pois ele é um bad boy que só arranja problemas. Tessa tem de tomar uma decisão séria e dolorosa. Será que faz sentido trocar Noah por Harden? Desiludida a sua super protetora mãe e sabendo que a sua vida nunca mais será a mesma? A menos que seja por amor. After é o primeiro livro de uma série criada por Anna Todd, uma fanfiction cujos personagens são inspirados na banda britânica One Direction. E sim, eu, como vocês sabem, sou muito fã de One Direction e eu comecei a ler no Wattpad por ser o Harry, porque ele sempre foi o meu favorito, sempre tive um carinho especial por ele. E então comecei a ver. Eu nunca tinha acabado a história no Wattpad e então decidi começar em livros e mesmo eu ao início, vou confessar-vos isto, eu quando lia o livro, em vez de Harden, eu lia Harry porque era instantâneo, porque havia coisas que eu me lembrava, outras coisas que foram mudadas, mas ia sempre para Harry. Mas a partir, bem, sei lá, de meio do livro já era o Harden e agora é sempre o Harden, porque até faz mais sentido. E posso também dizer-vos que o livro tem muito mais e que eu vou ser muito sincera, eu falei-vos disto no vídeo que fiz sobre o filme da After, que vou deixar também aqui no cartão. Eu não gostei assim muito do filme, eles mudaram imensas coisas, foi muito mau. Estou com algumas expectativas para o segundo, porque mudaram de produtora, se não estou em erro, e então vai ser um bocadinho melhor, pelo que já andam a dizer, e pelo que a própria Anna Todd diz. Portanto, estou a ficar ansiosa para ver o filme, mas também não quero criar muitas expectativas, porque não quero que aconteça o mesmo que aconteceu no primeiro. Por último, vou falar-vos do livro da Gayle Forman, que é o Espera por Mim, que é a sequela do If I Stay. E, malta, isto é totalmente o contrário do que eu vos tenho dito até agora. Este livro é muito melhor que o primeiro, por isso é que ele está aqui nos meus livros favoritos. Eu adorei a história do primeiro, achei-a super triste, mas eu acho que esta é muito, mas muito mais romântica. Eu adoro coisas românticas, portanto ele vai ser sempre o meu livro favorito e até hoje não estou à espera que façam o segundo filme, por favor. Por favor, ouçam as minhas preces, porque este segundo livro está muito, muito melhor e iam ter um filme muito, muito bom. E este livro, para quem conhece o If I Stay, sabe o que é que acontece, eu vou dar-vos assim uma pequena sinopse. A personagem principal, a Mia, tem um acidente de carro com os pais e então passa-se tudo no hospital, ela está em coma, mas consegue saber tudo o que está à sua volta, é como se ela tivesse saído do seu corpo e o filme acaba com ela a acordar. E o livro também. E pronto, eu devo spoiler mais uma vez, lamento, é inevitável. E então o segundo livro fala sobre a relação da Mia com o Adam 3 anos depois, e eu vou ler-vos aqui a parte de trás, que diz: passaram 3 anos desde que o amor de Adam por Mia a ajudou a recuperar após o trágico acidente que vitimou a sua família, e 3 anos desde que Mia decidiu afastá-lo da sua vida sem lhe dar explicações. Agora, ambos vivem em costas opostas dos Estados Unidos. Ela tornou-se uma violoncelista
desculpem aqui a demora. A Promissora é em Nova York e ele vive em Los Angeles desde que o último álbum da sua banda o transformou numa estrela. Quando os seus caminhos se cruzam na cidade de Nova York durante uma noite, os dois ex-namorados têm a oportunidade de se confrontar com os fantasmas do passado e de abrir o coração ao futuro. Quem viu o filme ou leu o livro sabe que foi tudo contado pelo ponto de vista da Mia, enquanto que neste segundo livro é tudo contado pelo ponto de vista do Adam. Onde é que eles se encontraram, o que é que eles falaram, o que é que aconteceu do ponto de vista dele. Claro, obviamente tem as falas, não é? Mas é tudo contado do ponto de vista dele. Por exemplo, eu abri aqui numa página à toa. Por exemplo, aqui no início do livro, vou só ler-vos aqui um bocadinho para vocês perceberem. Como eu vos disse, ela mora em Nova York e ele é em Los Angeles. E neste momento ele já está em Nova York e ele diz assim: em Los Angeles, onde vivo agora, praticamente nunca chove. E o calor esse é infindável, mas é um calor seco. As pessoas lá aproveitam-se desta aridez como falso pretexto para todos os excessos de calor e poluição da cidade. Portanto, como podem ver, é do ponto de vista dele, o que também é interessante, porque assim, no primeiro livro conseguimos perceber as coisas do ponto de vista dela e no segundo conseguimos perceber a partir do ponto de vista dele. E pronto, meninas, este foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de fazer like, de comentar cá em baixo, de subscrever ao canal e de carregar no sininho que está ao lado do botão de subscrever para receberem uma notificação cada vez que eu publico um vídeo novo. Eu vejo-vos no próximo vídeo e um enorme beijinho!